Descoberto no Mar Báltico o maior depósito de petróleo da história da Polónia e um dos maiores da Europa numa década. Roménia propõe serviço militar voluntário para fazer aumentar reserva numa altura de grandes preocupações com a defesa da Europa. Rússia quer aprovar legislação que introduz multas por pesquisa de conteúdos online considerados extremistas pelo Kremlin. Portugal e outros 27 países apelam a um cessar-fogo imediato em Gaza. Em declaração conjunta, nações mostram-se contra sofrimento dos civis no território. O governo português quer fazer alterações no currículo da disciplina de cidadania. Temas do domínio da sexualidade podem ser retirados do eixo de estudo obrigatório. A Central European Petroleum anunciou a descoberta do maior depósito de petróleo da Polónia numa década, localizada ao largo da costa do Mar Báltico. Os números preliminares sugerem que o local contém 22 milhões de toneladas de petróleo bruto, juntamente com 5 mil milhões de metros cúbicos de gás natural de qualidade comercial. Este valor mais do que duplicaria as atuais reservas de petróleo polacas, estimadas em cerca de 20,2 milhões de toneladas em 2023. Podia-se pensar que a descoberta desempenharia um papel fundamental na redução da dependência da Polónia em relação aos combustíveis fósseis importados, sobretudo numa altura em que o país procura reforçar a sua autonomia energética. Contudo, especialistas consideram que este achado pode apenas estimular o investimento na descoberta de petróleo no Mar Báltico. O ministro do Interior alemão visitou a fronteira polaco-bielorrussa para deixar vários elogios à estratégia de controlo de fronteiras da Polónia. Durante a visita, Alexander Dobrindt afirmou que a Alemanha apoia fortemente as medidas polacas para travar os esforços de migração da Bielorrússia através dos Estados Bálticos. O primeiro-ministro polaco Donald Tusk e outros membros do seu governo acusam a Rússia e a Bielorrússia de incentivar deliberadamente os cidadãos estrangeiros a atravessar a fronteira numa tentativa de destabilizar a Europa. Dobrindt também manifestou apoio à mais recente decisão polaca de introduzir controlos nas fronteiras com a Alemanha e a Lituânia. Os dois ministros sublinharam que os controlos recíprocos na fronteira entre a Polónia e a Alemanha são temporários e que é objetivo comum de ambos os países suprimi-los o mais rapidamente possível para poderem concentrar-se na proteção das fronteiras externas da União Europeia. A Roménia prevê a implementação de um serviço militar voluntário para reforçar a sua reserva. O projeto de lei que está a ser debatido no Parlamento prevê que os jovens com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos possam seguir um programa de formação de 4 meses remunerado. Será esta uma boa estratégia que agrada aos jovens? În caz de război ceva, adică ar trebui să știm ce trebuie să facem. Chiar mi-ar plăcea un pic de mișcare în plus, un pic de activitate, dar și mai serioasă. Adică până la urmă nu e ca și cum te duci la joacă cu băieții. A proposta de voluntariado da Roménia surge numa altura em que a NATO e a União Europeia exigem maior investimento na área da defesa. O projeto de rearmamento europeu em grande escala está a levar vários países a repensar os seus modos de alistamento. A reorganização da estrutura de defesa e o aumento do número de efetivos armados são aspectos fundamentais do planeamento militar e do esforço económico dos países do Bloco e da Aliança. Media sau vârsta acestor rezerviști putem spune că este destul de nu înaintată, undeva în jur de 48-50 de ani. Bun, și proiectul care este pe circuitul de avizare acum vizează aducerea unui număr semnificativ de rezerviști. O projeto de lei sobre o serviço militar voluntário foi lançado em 2022 e poderá ser aprovado pelo Parlamento neste outono. The law draft provides for a 4-month military training during which the young volunteers are paid like active military personnel, and at the end they also receive an allowance of almost 2,500 euros. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha proposto novas conversações de paz entre Kiev e Moscovo no último fim de semana. A terceira ronda já está marcada. Сьогодні я обговорив з Рустемом Умєровим підготовку обміну та ще однієї зустрічі в Туреччині
з російською стороною. Умєров доповів, що зустріч планується на середу. Завтра буде більше деталей. As duas rondas anteriores, em maio e junho, também aconteceram em Istambul, na Turquia. Resultaram em trocas de prisioneiros em grande escala, mas não permitiram acabar com uma guerra que já dura há quase 3 anos e meio. A Rússia exige que as forças de Kiev se retirem por completo de Donetsk, Luhansk, Zaporizhia e Kherson. Moscovo reivindica as 4 regiões ucranianas como novos territórios anexados, além do reconhecimento internacional da Crimeia, que ocupa desde 2014. Já a Ucrânia pede um cessar-fogo para prosseguir as negociações. Quer ainda o regresso das crianças raptadas pela Rússia e a libertação de todos os civis do cativeiro russo. Espera-se que a Rússia aprove a legislação que introduz multas pela pesquisa de conteúdos considerados extremistas online, bem como sanções pela publicidade e utilização de produtos VPN. O chamado conteúdo extremista inclui slogans políticos, livros, álbuns de música e obras de arte e é classificado dessa forma pelo Ministério da Justiça. Os habitantes de Moscovo mostram-se confusos com as medidas apresentadas. Для меня, как для молодежи, это прям немножко непонятное движение, как и большинство принимаемых движений за последние несколько лет, поскольку, смысл нас как-то ограничивать, все равно всегда будут находиться какие-то точки обхода и так далее. И опять же таки странно очень в современном мире как-то ограничивать человека в его информации. Vladimir Putin quer ainda restrições adicionais à utilização de software no país, visando especificamente serviços desenvolvidos por países que Moscovo designa como Estados hostis. Это YouTube. Это вражеская платформа. Там всех наших забанили людей. Как говорится, идеология отмены. Кто не то говорит, того нет. Desde que lançou a ofensiva militar sobre a Ucrânia, a Rússia reforçou o controlo online, procurando restringir o acesso à informação e limitar a influência estrangeira. 28 países, entre os quais Portugal, França, Bélgica e Reino Unido, emitiram uma declaração conjunta onde afirmam que a guerra em Gaza tem de acabar e que Israel tem de respeitar o direito internacional. Os ministros dos Negócios Estrangeiros, que assinaram a declaração, dizem que o sofrimento dos civis em Gaza atingiu novos níveis e criticam a atual distribuição de ajuda e a morte desumana no processo. The situation on the ground in Gaza is intolerable on so many levels, and we make that absolutely clear in all of our exchanges with Israel and with other countries. Whether that's the deaths for those that are queuing for aid, whether it's the plans to force Palestinians to live in certain areas or excluded from certain areas, they're all intolerable. Em Gaza, a população encontra-se numa situação humanitária considerada catastrófica, dependendo fortemente da ajuda limitada permitida no território. Os países signatários pedem um cessar-fogo imediato, acrescentando que estão dispostos a tomar medidas para apoiar uma via política para a paz na região. The international community is united in its revulsion to what is happening in Gaza. This horror must end. Too many lives have been lost, too many people have been traumatized, polarized and embittered, ensuring that yet another generation of Israeli and Palestinian children are born into a situation of insufferable conflict and enmity. O documento recebeu críticas tanto de Israel como dos Estados Unidos. O Ministério dos Negócios Estrangeiros israelita diz que a declaração não está ligada à realidade e envia uma mensagem errada ao Hamas. Já o embaixador dos Estados Unidos em Israel apelidou o documento de repugnante, dizendo que Gaza sofre apenas devido às decisões do grupo militante. O governo português quer fazer alterações no currículo da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Segundo a proposta do Executivo, colocada em consulta pública, os temas da sexualidade e da saúde reprodutiva deixam de estar referenciados explicitamente no guião de aprendizagens essenciais previstas. No entanto, o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, assegura que estes assuntos continuarão a ser abordados, nomeadamente no que diz respeito às aprendizagens genéricas sobre saúde. O
está nas aprendizagens essenciais, que não são exatamente os conteúdos, cobre todas essas matérias. Na área da saúde. Não há nenhuma alteração, é isso que está a dizer? Não Estas matérias sobre a sexualidade... O que nós dissemos foi que todas as dimensões, todos os domínios que eram considerados na disciplina, que são considerados, porque ainda não mudou de facto, no próximo ano letivo é que vamos ter a disciplina a funcionar em moldes diferentes, têm um reflexo naquela que é a organização agora da disciplina. Em entrevista à Euronews, a Ordem dos Psicólogos Portugueses criticou o que considera ser um esvaziamento do currículo da disciplina e que, por isso, vai avançar com um parecer contra a proposta que está em cima da mesa. Retirada objetiva destes termos, destas terminologias e também de possíveis conteúdos relativamente a esta matéria é altamente prejudicial ao desenvolvimento das nossas crianças e jovens. Estamos a falar de possibilidade de a escola tomar uma decisão autónoma sobre se são temas a abordar ou não. A bastonária afirmou ainda que as alterações previstas terão impacto na literacia dos jovens em matérias de saúde sexual e reprodutiva. Nós podemos, inclusivamente, estar a contribuir para o aumento dos riscos que já fomos identificando, inclusivamente nos últimos anos, de riscos associados à saúde sexual dos jovens. A proposta do Executivo irá estar em consulta pública até 1 de agosto.